Olá, sejam muito bem-vindos ao Fênix Cambuá Podcast. E olha, gente, vou falar pra vocês que essa foi a entrevista mais rápida que eu consegui marcar, que deu certo. Já tentei trazer essa mulher aqui algumas vezes, mas finalmente hoje deu certo. É uma pessoa muito especial, muito bacana, que tem muita história para contar. Com vocês, Elisângela Ruas, mais conhecida como Zan. Seja muito bem-vinda, Elisângela. Ô, Vitor, muito obrigado. Desde já agradeço pelo convite, né? Primeiramente, boa noite. Boa noite. É sempre ter o momento certo, né? Já houve alguns Sim. convites e a gente ficou no impasse, não marcou e hoje assim foi de última hora Aham. e deu certo, Deu né? certo. Que bom, né? É um prazer estar aqui falando para esse projeto seu que eu acho muito bacana, né? Esse podcast que dá oportunidade para várias pessoas para estar contando um pouco da sua história, da sua vida e contribuindo, né, também com outras pessoas. Sim. Queria dizer que é uma honra muito grande te ter aqui. Ver que você se arrumou toda, tá chique, gente. Essa mulher, não sei se no vídeo vai ficar tão bonita como ela tá aqui pessoalmente. Então, muito obrigado. Eu que E agradeço. eu queria que você começasse se apresentando para quem ainda não te conhece, porventura, ou às vezes conhece, mas não sabe quem é Zan Elisângela, de uma forma completa. Quem é você? sim. Você já disse, né, bem, meu nome é Elisângela Ruas Oliveira, sou mais conhecida como Zan. É, eu atualmente estou com 44 anos, sou casada há 26 anos, tenho 7 filhos, já sou vovó também. E assim, eu venho de uma família humilde, simples, né, da zona rural, daqui do município de Belo Campo, né, era basicamente da fazenda Baraúna. Sou neta de Joaquim Camões e Maria Soares, que foram meus pais que me criaram, né? Sou filha de sangue de Irani Soares e Ramiro Xavier Ruas. E assim, a minha infância foi uma infância bem comum, né? Para a época que eu vivi, eu fui criada pelos meus avós, juntamente comigo tinha mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, e mais os tios, que eram assim, basicamente da mesma idade. Naquela época que a minha avó tinha filhos, era naquela época que a avó estava grávida e a mãe também, a filha também estava grávida. Então, assim, eu tenho basicamente a mesma idade dos meus tios mais jovens, né? Sim. Então, assim, a gente foi criado nesse âmbito dessas 5 crianças mais ou menos da mesma idade, entre 5, 6 e 7 anos de idade. E assim, eu passei a minha infância, né, nessa zona rural, criada por meus avós. E com a idade de 6, 7 anos, eu comecei a ir para São Paulo também, porque meus pais eram separados, e aí eu fui a primeira vez, eu tinha 5 anos, retornava, né, para a casa dos meus avós, morei também com meu tio Alexandre Chavanês, que também fez parte da minha história, da minha criação, foi criada com as primas também, que são também como irmãs para mim. E durante toda essa trajetória, São Paulo, Belo Campo, Caatinga, zona rural. Quando chegou a fase dos 14 anos, foi um período que eu fiquei em São Paulo dos 10 aos 14 anos, e eu retornei para a Bahia. E eu sempre gostei muito da minha terra, muito da minha cidade, até mesmo da localidade que eu me criei, né? Nasci e me criei. E eu vim, né? Passei a morar aqui em Belo Campo, na época eu morava com meus tios. E logo nessa época eu já comecei a namorar. Olha só. Comecei a namorar muito jovem, eu tinha 14 anos, com meu esposo, né? Sim. Meu atual esposo. E eu sempre, desde muito jovem, eu sempre achei muito bonito família. Eu via quando era criança, eu via meus avós, eu via meus tios casando, e eu sempre achei assim aquilo que era uma coisa que eu queria para mim, né? Formar uma família. Tanto é que nessa minha infância e adolescência, eu não pensava, naquela época, não se pensava em fazer faculdade, igual os jovens hoje, né? Crescia, Sim. pensava em fazer uma faculdade, estudar, e a gente não. Eu estudei um pouco na zona rural, no período que eu morei lá, né? Então, assim, eu me alfabetizei lá, estudei aqui também, estudei em São Paulo. Mas quando eu comecei a namorar, 14 anos, naquela idade que a gente ainda não tem muito discernimento das coisas, eu acabei desistindo da escola. Parei de estudar na 5ª série, né? Terminei o ano, mas eu tinha ficado numa recuperação e acabei não fazendo. E aí eu namorei 4 anos, né? Eu tinha 14 anos, com 18 anos eu me casei. E já fui mãe também logo,
posterior, né? 5 meses depois. E assim, aí minha vida já mudou. Foi a adolescência, né? Essa infância meia, né? De transitória, né? Sim. E eu sempre tive uma mente, eu acho, mais além para a minha idade, né? Eu tinha 14 anos, mas eu já tinha uma mentalidade, né, de 20, mais adulta, que normalmente hoje não é muito comum. Sim. Aí eu passei a me dedicar, né, ao casamento, aos filhos. Aí eu tive um filho, tive 2, tive 3. E na época, aqui na minha cidade, o trabalho sempre era difícil, né? Hoje mas a gente tem muito mais acesso ao trabalho. E eu comecei, quando chegou, eu estava com ali uns 25 anos, e eu comecei assim, eu gostava de cuidar da casa, eu gostava, né, da minha vida. Só que eu percebi que eu precisava voltar a estudar, que na verdade eu não podia continuar parada, né? E como eu tinha parado na 5ª série, eu falei, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E sempre assim, quando a oportunidade de trabalho, principalmente em departamentos públicos, sempre se perguntava, você estudou até que série? Né? Você fez que curso? E assim, a gente parado na 5ª série, eu não tinha nada, né? O máximo que eu poderia ser, não desmerecendo, era trabalhar em serviços gerais né? Aí eu decidi voltar a estudar. Fiz o EJA. Com quantos anos? Na época, quando eu comecei a fazer o EJA, eu tinha 25 anos. 24, 25 anos, mais ou menos isso. E aí, o EJA se fazia 2 séries, né, ao mesmo tempo, era 5ª e 6ª. Como eu tinha parado na 5ª, fiz 5ª e 6ª, 7ª e 8ª, 1º e 2º, e por último, o terceiro ano. Então, assim, durante quando eu voltei a estudar, eu já tinha 3 filhos, né? Eu tive 3 meninos primeiro. E aí depois eu fiquei grávida nesse meado. Acho que eu estava fazendo 8ª, 7ª e 8ª. E aí eu tive, né, minha primeira filha, menina. Eu já tinha 3 filhos homens e tive minha primeira filha. E continuei estudando. Sim. Terminei, né, em 2011 eu terminei, concluí o ensino médio. E eu já achava que estava ótimo. E assim que eu terminei o ensino médio, né, eu ingressei, comecei a trabalhar, né, no setor público de prefeitura. Eu trabalhei, eu entrei primeiro, né, no CREAS, como recepcionista em 2011, quando o CREAS foi inaugurado aqui em Belo Campo. E assim, eu já tinha terminado, eu já achava que estava bom. E assim, eu nunca tive um sonho, vou fazer tal coisa, né? Tem gente que tem sonho de ter uma profissão, e assim, eu não pensava nisso, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar no CREAS como recepcionista, eu conheci o serviço social, que até então eu nem conhecia. Eu já estava com 31 anos, 32 anos mais ou menos, e eu não conhecia. E assim, foi uma profissão que eu me identifiquei ali no momento. Né? E eu falei, se um dia eu fizer uma faculdade, é isso que eu quero para mim. Sim. É isso que eu quero para mim. E aí, logo que eu comecei a trabalhar no CREAS também, veio o processo de escolha do Conselho Tutelar, né? Em 2011, que era para o mandato de 2012 a 2016. E eu me decidi, falei, vou me inscrever, vou tentar, né? A sorte, eu não sabia bem o que era o trabalho, conhecia assim por alto, né? Tinha algumas pessoas conhecidas minhas que tinham sido conselheiros tutelares. E eu também fui voluntária na Pastoral da Criança por um período longo, né? Assim, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer trabalho voluntário na Pastoral da Criança aqui em Belo Campo. E aí eu concorri ao pleito, né? Fiz a prova, passei, concorri e entrei como conselheira tutelar em 2012. E como foi esse processo de você conseguir se eleger como conselheira tutelar? Então, por eu já ter feito um trabalho social, né, eu tenho um pouco de conhecimento, porque eu trabalhei basicamente aqui nessa comunidade próxima a essa localidade aqui do Divino Mestre. Sim. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, né, também participando de grupo da igreja e de pessoas, né, particulares. Então, o processo de escolha, a gente tem que ir naquele voto boca a boca mesmo, né? E como
né, a maioria das pessoas, quem já foi conselheiro, já se candidatou e sabe, é um processo bem difícil, porque não é um trabalho reconhecido pela comunidade, pela sociedade, né? Então, tem uma visão distorcida do que realmente o Conselho Tutelar faz, então, assim, é muito difícil fazer isso. Mas eu, graças a Deus, consegui, né? Na primeira tentativa, eu fui eleita, né? Com uma votação expressiva. E fiquei naquela época, o mandato era de 3 anos. Sim. Né, hoje já houve algumas modificações com a lei. E nesse que eu entrei para o Conselho Tutelar e fui lidando com essas demandas sociais, assim, com problemas difíceis, com casos complexos, eu percebi que eu tinha manejo para trabalhar com aquilo, embora eram situações, né, conflituosas, que a gente, de certa forma, abalava o emocional da gente, mas, assim, eu gostava daquilo, né? E quando eu comecei a trabalhar, que eu era recepcionista, que eu me via sentada ali, parada na mesa, eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero para mim. Meu trabalho é de movimento, é de estar saindo, é de ir ao encontro das pessoas, né, e não de estar. E aí, terminou o mandato e poderia concorrer 2 vezes, né, na época, porque hoje a eleição já é unificada e as pessoas podem concorrer quantas vezes quiserem, mas na época era igual o mandato de prefeito, era 2 mandatos consecutivos, depois você tinha que afastar. E aí eu fui para o segundo pleito. E nesse período, já como conselheira tutelar, amadurecendo o desejo, né, de fazer o serviço social, né, eu pensei, assim, na época era um valor, né, o valor da parcela não era bem baratinho, igual hoje já tem um valor mais acessível, né, mas na minha época não era. E aí eu falei, vou fazer o Enem e vou tentar uma bolsa, vai que, né? Sim. E deu certo, eu fiz o Enem em 2013, né, me inscrevi no Enem e com a nota do Enem, eu consegui a bolsa, né, a bolsa pelo ProUni, uma faculdade 100% gratuita. E aí, em 2014, eu ingressei na faculdade, né, de serviço social. E nesse período, né, todo, eu trabalhando no Conselho Tutelar, fazendo a faculdade, e eu também, assim, sempre participei de movimentos da igreja. Eu participei um período longo, né, na Pastoral da Criança, depois na Legião de Maria, depois fui para o movimento Mãe Rainha. E eu falei assim, independente do que acontecer e de tudo que eu fizer, eu nunca vou deixar minhas coisas, as coisas de Deus, para, né, me abdicar das coisas de Deus, nem pela faculdade, nem pela casa, nem pelo trabalho. Eu teria que conciliar tudo. E teria que dar para me fazer tudo. Né? E, de fato, quando a gente quer, Deus concede. Né? Então, assim, durante o período da faculdade, eu ainda tive 2 gestações. Eita! Tem quantos filhos? Eu tenho 7. 7. E aí, eu tive 2, assim, eu tive, na verdade, quase 3. Porque quando eu concluí o curso, quando eu fui colar a grau, eu estava grávida já. E, assim, foi um período bem difícil para mim, né, até para poder conciliar trabalho, estudo e casa, né, porque, assim, era eu realmente que fazia tudo, embora eu ensinei meus meninos a colaborar, mas, assim, a maior responsabilidade era minha, né, e a maior parte era minha. E, graças a Deus, eu consegui. Em 2018, eu concluí, né, foram 4 anos de faculdade. Com todas essas demandas que eu tive, eu consegui concluir o curso. Eu digo assim que, de todas as alegrias, né, do casamento, da maternidade, conseguir concluir um curso e receber um diploma foi um dos momentos mais importantes, né, e felizes da minha vida, porque quando você vai em qualquer lugar, às vezes até fazer um exame, eles perguntam a escolaridade da gente, não é? Verdade. E mesmo que eu falava assim, meu Deus, mesmo que eu não exerça, mesmo que eu nunca coloque a minha profissão a dispor, quando eu chegar em algum lugar, eu falo assim, eu sou graduada em serviço social. Era um orgulho para mim. Sim. Graças a Deus. E durante toda a minha trajetória, né, eu
concluí a faculdade em 2018. Eu passei por alguns momentos difíceis, né, nesse período da faculdade. Eu tive 2 gestações, eu perdi um irmão de forma trágica, e aí, assim, foi um choque de realidade para mim ter que conviver com todas aquelas situações e não desistir, e permanecer, né, e permanecer fiel, e terminar essa faculdade. Mas, assim, Deus sempre me ajudou, porque eu falei, eu não vou deixar as coisas de Deus, por qualquer coisa que seja, eu tenho que conciliar todas as coisas. Em 2020, quando eu concluí o mandato, né, de conselheira tutelar, eu concluí os 2 mandatos. Nesse período já tinha mudado o processo de escolha, já poderia, se eu quisesse concorrer mais vezes para o pleito de conselheira tutelar, eu poderia, né, porque já tinha mudado a lei, alterado. Mas, assim, eu tinha feito serviço social, eu falei, é justo que eu vá trabalhar para aquilo que eu me preparei para ser, né? Não porque no Conselho Tutelar a gente lidar com muitas questões, né, sociais, mas, assim, você não atua como, você é conselheiro tutelar. E aí, em 2020, eu fui trabalhar no CRAS, como técnica de referência. E nesse período todo, eu comecei, veio a pandemia. Então, assim, eu comecei, com 20 dias que eu comecei a trabalhar, foi aquele período que fechou tudo, que a gente realmente ficou num período de isolamento. Parece que fazem muito tempo, né? Muitos Exatamente, anos. é como se fosse uma vida diferente nesse período que a gente teve essa pandemia, e eu tinha começado, né, a exercer minha profissão. Mas, assim, todas as coisas, até as coisas difíceis, concorrem para o nosso bem e para o nosso crescimento, né? Tanto emocional, afetivo e espiritual. E a gente tem que aproveitar e pegar todas essas situações ao nosso favor, né? E as pessoas sempre brincam quando eu chegava, às vezes, nas audiências, quando eu era conselheira tutelar, e eu sempre era motivo de piada, porque pela quantidade de filhos que eu tinha. E as pessoas brincavam, e eu sempre levei na esportiva, né? Nunca levei para o coração essas situações, até porque era uma escolha minha, foi eu que quis. Então, quando as pessoas falavam, mesmo às vezes com tom de maldade, eu nunca levei, né, para esse lado. Eu sempre levei para uma escolha que eu fiz, e que a gente está exposto realmente a estar sendo julgado o tempo todo. Sim, eu estava aqui prestando atenção na sua história e ouvindo desde lá do início, né, desde da época que você era cuidada pelos avós e ia de São Paulo para cá, enfim, teve toda essa trajetória, até tudo isso que você me contou, um recorte da sua história. E uma coisa que eu percebi é que família parece que está muito presente sempre na sua história, porque a gente vê, sim, essa questão dos filhos, mas vê também que até mesmo a sua profissão envolve o cuidado das famílias, né, as famílias de outras pessoas também. Exatamente. E, enfim, eu queria recapitular algumas coisinhas só para a gente entender melhor a sua história. Quando você fala, por exemplo, das mudanças, lá da infância, vamos voltar um pouquinho. Sim. Lá na infância, as mudanças daqui para São Paulo, de São Paulo para cá, quais as principais diferenças que você via naquela época? Então, como eu morava num perímetro rural, né, de acesso a poucas coisas, a gente não tinha acesso a quase nada naquela época, né? Há 30, 40 anos, a gente não tinha acesso a tudo que a gente tem hoje. Sim. Então, assim, quando eu fui a primeira vez em São Paulo, para mim eu estava em outro mundo. De tantas coisas diferentes, né? O modo de vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, né? Que a gente percebia que era muito melhor, né? Pelo acesso à saúde, né? À educação, que na época a gente não tinha esse acesso aqui. Você acha que hoje mudou bastante essa? Hoje mudou bastante. Hoje eu vejo praticamente de igual para igual. Até porque, assim, na época que eu vivia, a minha infância, a gente não tinha energia elétrica. A gente não tinha nada. O único meio de comunicação que eu me lembro, né, na casa da minha avó, era um rádio, né, aqueles rádios bem antigos que hoje são usados
em museu, né? E, às vezes uma pessoa guarda até de lembrança, mas que não existe mais. Então, era 7 horas da noite, a única programação que tinha era realmente dormir. Como eu morava, que eu falei, eu tinha tios da mesma faixa etária, então era dois tios da faixa etária e tinha eu mais 2 irmãos, então se somava ali 5 crianças mais ou menos da mesma faixa etária. Né? E tinha alguns tios já de 17, 18 anos que já estavam atingindo a maioridade. E quando havia essa transição, que eu voltava de São Paulo para lá, eu falei, meu Deus, apesar de tudo, né, de a gente ver essa qualidade de vida em São Paulo, dos acessos, até de coisas que a gente comia, que a gente bebia, que eu nunca nem tinha visto, né, que foi a primeira vez, foi assim uma coisa incrível, né? Mas o que como você falou assim, de família, que apesar de ter todos esses acessos e estar lá, minha mãe morava lá, meu pai morava lá, o meu desejo era retornar, né? Eu sempre falo que a família, né, aonde a gente nasceu, a gente criou, aquilo deixa marcas profundas na nossa vida. Então, ainda que as pessoas não tenham uma vivência tão boa, você sempre vai se recordar da sua infância, da onde você nasceu, da onde você foi criado, das histórias que você criou ali no âmbito da família que você foi criado. Então, isso foi muito profundo para mim. A infância é muito essencial para o adulto que nós nos tornamos, né? Exatamente. Pulando um pouquinho mais para frente, quando a gente vai para a sua adolescência, aos 14 anos, então você decide sair da escola, é isso? Exatamente. Eu estudei, na verdade, quando eu fui para São Paulo aos 10 anos, eu morava com minha tia aqui em Belo Campo, e ela foi para São Paulo e eu fui com ela, né, até para ajudar ela no cuidado com as meninas, que eram minhas primas. Tinha mais ou menos, era mais jovens que eu um pouco, né, mas assim, a gente tinha aquela convivência e nós fomos juntos para São Paulo. E lá a gente ficou 4 anos, né, nesse período. Eu cheguei a estudar lá. E aí, quando ela decidiu retornar, eu também quis retornar, embora com tudo isso que eu te falei, a qualidade de vida que a gente tinha lá, o acesso a coisas que a gente não tinha aqui na Bahia. Era como se a Bahia fosse um estado fora do mundo, da realidade. E aí, eu decidi vir, né? E nesse período de infância, de tudo, assim, a gente tem, nesse período que eu vivi na roça, a gente teve momentos, né? Realmente de infância, de brincadeiras, daquelas brincadeiras da nossa época. Mas, assim, foi muito pouco tempo, porque a gente sempre tinha responsabilidades, né? Naquela época, com bem pouca idade, a gente já tinha responsabilidades, que eu acho muito valorosa, né? A gente tem que desmistificar a questão de trabalho, né? De que é trabalho infantil e de que é responsabilidade, né? Desde a primeira infância. Então, isso foi... para mim, né, foi um aprendizado, né, essas responsabilidades que eu tinha e que eu também transmiti para os meus filhos. Sim. Então, só para a gente entender, qual foi o principal motivo de você não ter dado continuidade no estudo naquela época, naquele momento? Então, eu digo, quando eu falo que eu comecei a namorar com 14 anos, isso não é para enaltecer e eu nem apoio, assim, principalmente hoje, porque, como eu falo, eu tinha a idade de 14 anos, mas eu tinha uma maturidade para além da minha idade. Né? Eu tinha 14 anos, mas eu tinha uma maturidade, né? Eu acredito, pela forma que eu pensava na época, do que as meninas de 14 anos de hoje em dia. Né? Tanto é que, se a gente for pegar a época, hoje, com 18, 19 anos, você não está pensando o quê? Terminar o estudo e ingressar na faculdade, fazer um curso e só depois casar, né? As que pensam em casar. E naquela época, não. Não que eu seja velha ou que esteja além da idade, mas assim, eu estou com 44 anos. Então, eu posso dizer que eu já vivi todas essas fases, né? As melhores fases da vida da gente, para a gente chegar num pensamento hoje, né, com essa idade, amadurecido, e dizer das coisas que foram positivas ou não. É porque eu sempre, como eu disse para você no início, eu sempre achei muito bonito essa questão de formar família, de ter família. Então, assim, na minha época, se pensava, quando a menina começava
criar corpo e ficar moça, já se pensava assim, em casar. Então, era esse pensamento. Sim. Né? Quando eu desisti de estudar, foi justamente nesse período. Eu cheguei de São Paulo, comecei a estudar, né? Estudei a quarta série aqui no colégio Antônio Carlos Magalhães, e depois fui para o ginásio, né? Porque era o colégio, acho que é o colégio militarizado, na época de ginásio. E aí eu estudei a quinta série lá. E assim, eu atribuo essa desistência minha ao meu namoro. Porque, assim, como eu digo, eu tinha uma maturidade além da minha idade, mas também eu não tinha uma maturidade própria para poder pensar, né? E talvez, assim, meus avós, eu fui criada por eles, né? Sim. E depois, por meus tios, assim, não falavam assim, você tem que ir, te obrigava, entendeu? Igual assim, ou incentivava. Então, assim, a gente estudava porque a gente achava que era importante estudar. Sim. E se a gente desistia de estudar, não havia, assim, aquela consequência, aquela penalização, porque você parou de estudar. Né? E tanto é que quando eu voltei, né, eu falo com meus filhos, não é porque eu tive essa história, porque eu casei cedo, porque eu tive, que eu quero que isso se repita. Sim. Claro. Cada um naquilo que, né, que Deus preparou, naquilo que Deus chamou, né? Porque eu, embora tenha esse pensamento, né, de trabalho e tudo, mas assim, eu tenho um pensamento cristão também em relação à família, às vivências e tudo que a gente, né, prepara para a nossa família. Então, agora vamos falar sobre essa volta, né? A volta aos estudos. Você já citou que foi por conta da questão de emprego, né? Sim, de que sim. o emprego na área pública era mais na questão de serviços gerais e tudo para as pessoas que não tinham concluído. Sim. Mas eu queria saber, além disso, como que você chegou à conclusão, já sendo mãe de família, né, e tudo, virou essa chavinha e falou, tá, realmente o estudo é bom, eu preciso estudar. Sim, sim. Como eu disse, né, a primeira parte foi a questão de trabalho. Sim. Né? E, como eu disse, até as coisas negativas na nossa vida concorrem para a gente, né, tomar uma decisão para a gente mudar, porque o que a gente não pode é ficar estagnado. Sim. E em 2007, 2006, 2007, houve um concurso aqui em Belo Campo, né, um concurso. E na época, como eu tinha terminado, eu só tinha feito até a quinta série, nem tinha concluído, eu fiz para serviços gerais o concurso, né? Só que assim, era muita concorrência, né, na área de serviços gerais, até que muitas pessoas que tinham concluído o curso na época, tinham feito magistério e acabou fazendo também serviços gerais para garantir uma vaga, né? E aí, quando eu fiz a prova, eu vi a necessidade que eu tinha de estudar, né, de muitas coisas assim básicas, bem simples, que eu não me lembrava, né, mais. E justamente por isso também, né? Eu já tinha 3 filhos e aí eles já estavam na fase escolar e às vezes tinha tarefas que eles traziam da escola que eu não conseguia mais ensinar eles, porque eu falava, meu Deus, eu não sei disso, eu não me lembro disso. Eu falei, como que eu vou ensinar para os meus filhos se eu não sei, né? E aí, quando eles chegaram nessa idade escolar, que eu vi essa dificuldade, quando eu fiz esse concurso, né? E que eu vi também a falta de oportunidade, teve, né, nesse período mesmo, que foi realmente quando eu pensei que eu precisava trabalhar, né? Não porque eu achasse ruim que se eu tivesse, né, como me manter em casa, seria muito bom, e esse período foi muito valoroso para mim, porque os meus 3 primeiros filhos foi criado, né, com a mãe bem presente. Eu estava em casa todos os dias, o dia todo. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha 4 filhos, né? E a minha menina tinha 1 ano de idade quando eu comecei a trabalhar. Só que assim, como eu criei meus meninos, ensinando eles a ser responsáveis, né? Quando eu comecei a trabalhar, eles já cuidavam da menina. Entendeu? Então, eles já cuidavam da menina. Aí, o meu principal desejo, né, do retorno aos estudos foi a falta de oportunidade de trabalho, a necessidade que eu vi, né, até para ensinar eles as tarefas da escola,
E quando eu fiz esse concurso também, né? Porque, assim, a gente vê que aquilo que a gente viu na quarta série, na quinta série, a gente não lembrava mais. Né? Então, foi os principais motivos. Muito interessante. É ótimo assim te ouvir, de verdade. Eu queria também saber um pouquinho mais, que você citou a sua questão religiosa, né? Que você foi voluntária da Pastoral da Criança durante muito tempo. Aonde que a Pastoral da Criança entra na sua vida? Como que te moldou de alguma forma? Oh, eu entrei na Pastoral da Criança em 1996. Eu tinha 16 anos. E quando eu comecei a trabalhar de forma voluntária, na época ainda tinha as irmãs aqui, ainda tinha aquela casa lá, aquela casa paroquial lá, onde ainda tinha a casa das irmãs. Então, a irmã Helena ainda trabalhava aqui. Essa irmã Helena já faleceu já há algum tempo. Sim. E a Pastoral da Criança, eu acho que foi meu maior formador como pessoa. Né? Claro, com a base na família, mas de tudo aquilo que eu queria ser e que eu, né, desejava ser. Porque quando eu comecei na Pastoral da Criança, nós não tínhamos políticas públicas voltadas. Quando a Pastoral da Criança foi criada no Brasil com a irmã Zilda, foi pela questão da desnutrição, de informações básicas. Crianças morriam de desnutrição, né, de diarreia, por conta até de falta de informações, além da pobreza e da extrema pobreza, também por falta de informações. E as primeiras pessoas que começaram a Pastoral da Criança, que tiveram uma contribuição muito grande, porque não tinha agente de saúde, na época não tinha. Não tinha Secretaria de Assistência Social, não tinha CRAS, não tinha CREAS, não tinha posto de saúde, unidade básica. O que nós tínhamos na época, né, quando eu trabalhei na Pastoral da Criança, era o único posto de saúde que atendia toda a população de Belo Campo. E a assistência social era feita de forma filantrópica, né? Então, assim, as pessoas se ajudavam. Isso é importante, a gente não pode deixar isso, porque, assim, foi isso que manteve, por muito tempo, aquelas famílias que não tinham acesso a políticas públicas. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Pastoral da Criança e ver todas aquelas situações, né, de pobreza, de falta de acesso à informação, né, de coisas tão básicas, aquilo me moldou muito como ser humano, né, porque a gente sempre pensa em ter muito e querer ter e achar que, e por mais que a gente tenha, nunca está bom. Sim. Nunca é suficiente. Eu me lembro que quando eu entrei na Pastoral da Criança, eu ainda estava namorando, eu não era casada ainda. E eu falo que eu não saí da pastoral porque, assim, eu tinha um filho, eu pesava na pastoral. Eu mesmo me acompanhava. E quando eu me casei, né, já com 18 anos, eu já na Pastoral da Criança, essas visitas domiciliares que a gente realizava, na verdade, a gente aprendia mais do que ensinava com essas famílias. Porque eu me casei, né? Minha casa ainda não estava em construção. Eu morei 3 anos com a minha sogra. E depois eu mudei para minha casa sem estar terminada, né? Na verdade, minha casa tinha piso grosso, estava fechada de janela, tinha laje, mas não tinha nada, né? Eu mudei com o básico do básico ali para sobreviver. E assim, a gente tem aquela inquietude, aquela ansiedade de ter as coisas boas, de ter uma casa apresentável para a gente receber nossos amigos, né? Nossos familiares. E eu não tinha, né? Não que minha casa fosse ruim, mas assim, faltava muita coisa. Só que quando eu ia na casa daquelas famílias, que eu via que tinha menos ainda do que eu, aquilo me moldava muito. Quando eu chegava na minha casa, eu falava, Senhor, obrigado, porque eu tenho essa casa. Mesmo, né, que não está terminada, mesmo que não tenha, assim, as coisas que eu gostaria que tivesse, mas eu tenho uma casa, né? E eu tenho um teto para me dormir, eu não preciso pagar aluguel. E isso me fez ser muito grata por tudo, né? E até suportar e superar essas vivências que a gente tem, né, no início do casamento, né? A gente tem filho e vem as dificuldades financeiras, né, os apertos, e a gente está ali com aquela família e, assim,
mesmo com pouco que a gente tem, com pouco que a gente vive, a gente conseguia levar para essas famílias, né, na época, um pouco, né, daquilo que a gente tinha, ou proporcionar para elas, contribuir com a vida delas, né, com a melhoria de alguma forma. Então, eu fiz uma entrevista com Tila, que também atua durante muito tempo e ainda é atuante na Pastoral da Criança. É sensacional. E a gente estava conversando e um dos pontos que ela abordou foi justamente que hoje em dia a Pastoral da Criança tem uma dificuldade enorme de receber doações dessa ajuda filantrópica que existia na época. Hoje ainda existe, mas de uma forma muito baixa. O que você acha que se deve isso? Então, como eu disse, quando a Pastoral da Criança foi pensada, né, pela doutora Zilda Arnes, ela era pediatra, sanitarista, inclusive ela morreu, né, em 2011, foi 2012, né, fazendo o trabalho dela, né, e como não tinha essas políticas públicas, a gente recebia um repasse do Ministério da Saúde. Então, a Pastoral da Criança recebia uma pequena parcela do Ministério da Saúde que a gente conseguia fazer os trabalhos, comprar merenda, fazer as viagens de formação. Então, a gente tinha tudo isso. O que eu atribuo, né, na minha visão, é porque, assim, já se foram investido em outras políticas públicas que não existiam, né? Então, com o advento claro, em 88, com o advento da Constituição Federal e com os direitos, a gente não teve o acesso a esses direitos assim que a Constituição foi criada. Tanto é que a Secretaria de Desenvolvimento Social e de Assistência Social de Belo Campo, assim, pelo menos que eu me recorde, tem aí uns de 2005, mais ou menos 2005, por aí, né? Então, não tem tanto tempo para um município que tem quase 60 e tantos anos, né, de emancipação política. Eu vejo que, como o Ministério da Saúde, vieram os agentes comunitários de saúde, né, investimento na área social, né, programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Então, assim, para as próprias famílias andar com os próprios pés. Na época que a pastoral veio, a maior contribuição e a ideia da doutora Zilda Arnes era de a gente levar informação. E tinha uma multimistura que a gente fazia. Graças a Deus, tenho certeza que muitas crianças em Belo Campo foram salvas da desnutrição por conta dessa multimistura que a gente fazia, né, na época. Aquelas colherzinhas de soro caseiro, porque se morria muita criança com diarreia. Então, assim, às vezes a mãe não sabia, às vezes até a forma de cuidar, a questão da higiene, a questão da água, não tinha água potável. Então, essas informações foram assim, acho que foi o auge da Pastoral da Criança, né? Eu estive na Pastoral, eu falo assim, no tempo das vacas gordas, que foi nesse período que a gente recebia recursos. Teve um período que a gente recebeu o recurso da Conab, né? Foi uma parceria do governo federal de comprar produtos dos pequenos produtores e doar, né, como uma forma de incentivo para os pequenos produtores, e doavam para a Pastoral da Criança. Então, a gente recebeu muito alimento, né, esses alimentos próprios, e a gente distribuía para as famílias que eram cadastradas na Pastoral da Criança. Então, assim, foi se acabando, né, eu acho que por isso, né, mas também tem outros fatores. Que não são só esses, né, a falta talvez até de interesse, né, de estar investindo, porque houve-se um período até para realizar o trabalho da Pastoral da Criança, era difícil. Porque, assim, o agente de saúde já está ali toda semana na casa da família. A criança já tem que pesar no posto, porque é uma condicionalidade, né, para poder receber o Bolsa Família, tem que estar pesando. Então, assim, o que a pastoral ofertava acabava que estava dentro do programa, né, do agente comunitário de saúde. E teve um período que a gente fez, principalmente as pastorais na zona rural, fizeram até uma parceria com os ACs para realizar o peso no dia, né? Porque a gente não era só um peso, era a celebração da vida que a pastoral fazia.
Então, a gente fazia um lanche e a gente sabia que aquele lanche era muito importante para aquelas crianças e para aquelas famílias que participavam da pastoral da criança. Agora, indo para a fase conselheira tutelar, eu queria saber, enquanto conselheira, qual foi a maior dificuldade que você encontrou e qual foi a maior alegria que você teve? Eita! Aí você me pegou. Então, no Conselho Tutelar também foi outra escola, né? Além da pastoral da criança, o Conselho Tutelar também foi outra escola. A gente lidar também com famílias, né, de todos os níveis e de classe social, né? A maior dificuldade, eu falo para a minha época, eu acredito que até hoje para o Conselho Tutelar, são as distorções. De qual é o papel do Conselho Tutelar e de que as pessoas pensam que é o papel do Conselho Tutelar. Então, assim, até de que o Conselho Tutelar, ele é zelador, né? Ele zela pelo cumprimento, ele não cumpre, ele zela pelo cumprimento. Quem vai cumprir é quem? É a família, é a sociedade, é o Estado. Então, a maior dificuldade é, assim, você chegar, né, em uma família e você não conseguir colocar, né, embutir na cabeça daquela família que a gente está ali para contribuir com o crescimento dela, com a promoção, né, do direito daquela criança que é o filho dela ou do adolescente. E, às vezes, você é ser visto como, em vez de como agente protetor, de agente acusador. Então, assim, é a maior dificuldade. Você acha que vilanizavam e vilanizam ainda o Conselho Tutelar? Sim, exatamente, porque quando o Conselho Tutelar foi criado aqui em Belo Campo, em 2006, e nos primeiros processos de escolha, o Conselho Tutelar era visto como bicho-papão. Então, assim, o menino tá aprontando qualquer coisa, chama o Conselho Tutelar. Era como se chamasse o Conselho Tutelar para punir a criança e o adolescente, quando, na verdade, é totalmente ao contrário. Né? Então, assim, às vezes a gente era chamado na praça, tem uma criança aqui na praça fazendo, né, fazendo algum tipo de bagunça, chama o Conselho Tutelar. Então, o carro do Conselho Tutelar chegava na praça, não saía tudo correndo. Né? E aí, para desmistificar isso, né, leva-se tempo. Assim, já avançamos muito, mas ainda tem muito a desmistificar, né, na cabeça das pessoas realmente o papel do Conselho Tutelar. Eu acho que existe essa lenda urbana, né, de o menino tá aprontando, vou chamar o Conselho Tutelar para te levar, né? Existe muito isso que a gente precisa, sim, desmistificar, até para o bom funcionamento do órgão, né? Exatamente. Então, achei interessante. E qual foi a maior alegria? As maiores alegrias. Vixe, foram várias. As maiores alegrias foram, assim, as amizades construídas, né? As vivências, até dos momentos tensos, a gente tem boas recordações, né? Então, eu trabalhei em 2 mandatos do Conselho Tutelar. Em algum momento houve mudanças, né? Porque do primeiro processo, no segundo processo, eu não trabalhei com as mesmas. Saiu alguém ali daquele ciclo. Mas, assim, graças a Deus, nessa convivência dos 2 mandatos, né? Eu construí boas e verdadeiras amizades, né? A qual a gente até hoje não se vê todos os dias, não se fala, mas quando a gente vê, a gente sente a alegria daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente construiu, a gente dá risada de todas as situações tensas, perigosas que a gente vivenciou juntos. E isso é muito valoroso. Bacana. E agora, indo para a parte da assistência social, né? O cargo que você ocupa hoje, eu queria saber um pouquinho da importância e o que você faz. O que é esse curso de assistente social? O que é ser assistente social? Então, na verdade, o assistente social, ele também é um promotor de direitos. Sim. Né? Eu comecei como assistente social, no caso, na verdade, eu comecei como supervisora de um programa chamado Primeira Infância no SUAS e fui técnica de referência do serviço de convivência. Então, assim, foi um casamento que foi se alinhando, porque eu trabalhava com criança, né, com violações de direito, né, porque o Conselho Tutelar trabalha diretamente com violações de direito,
Então, a gente está a todo momento acionando esses serviços, CRAS, CREAS, né, Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação. E quando eu entrei para essa área, né, para atuar mesmo com... Aí a gente vê como é que está lá na ponta, né? Quando eu estava conselheira, minha função era só cobrar, né, a execução daquele serviço que a gente requisitava. E aí eu me vi na pessoa que tinha que executar os serviços. E assim, né, eu passei por todas as políticas dentro do CRAS, antes de assumir a coordenação. Tem 2 anos, em 7 de julho, fez 2 anos que eu estou como coordenadora do CRAS. E a gente aprende todos os dias também. É uma escola, né? O CRAS é a porta de entrada da assistência social. É onde são ofertados todos os serviços, né? E estar, né? Porque a gente não é, a gente está. É um período, é um momento. E eu tenho consciência disso, né? A gente poder fazer, executar, promover da melhor forma possível aquilo que a gente gostaria que os nossos filhos tivessem. Enquanto a gente não precisa acessar essa política, a gente precisa garantir, né? Então, assim, como eu fui conselheira tutelar e eu sempre, né, bati nessas questões de a gente promover uma política que realmente atendesse principalmente a criança e o adolescente da melhor forma possível. Eu estou hoje, né, num serviço que a gente pode, né, estar contribuindo, Sim, colaborando com as famílias. Então, nós temos o serviço de convivência, que a gente trabalha com crianças e adolescentes, né, em idades, né, de formação. E eu sempre coloco assim, né, eu sempre falo, quando eu também estou como presidente do CMDCA, e eu preciso garantir, né, cobrar do município que essas políticas sejam executadas, que tenham a melhor forma, né, que os recursos sejam geridos para a gente poder promover para essas famílias, né, da melhor maneira possível. E graças a Deus, da melhor forma possível a gente tem conseguido, né? Nós temos um gestor também que é parceiro, que contribuiu e contribui com a política da assistência social no âmbito de quê? Que a gente tem essa liberdade de executar a política dentro do nosso setor sem interferências. Né? Então, a gente tem uns 2 anos que a gente faz o projeto, consegue levar as crianças num parque aquático, né, para celebrar o mês das crianças, para executar um projeto que é trabalhado durante todo o mês, né? E a gente consegue fazer com que o serviço aconteça da forma que ele tem que acontecer, né? Sim. Porque o que a gente tem que fazer não é nem é mais nem é menos, a gente tem que fazer com que o serviço aconteça da melhor maneira possível e contribuir. A gente sabe que nem todos os municípios conseguem, porque às vezes se vê a assistência social, o CRAS, só como o lugar da cesta básica. E como na verdade não é. No CRAS é muito mais do que isso, né? Sim. É aqui onde a gente fala que a gente trabalha a primeira infância, que tem esse programa Primeira Infância no SUAS, né? Que a gente tem uma equipe que visita, tem as famílias cadastradas, e essas visitadoras realizam essas visitas, né, nas famílias, e ali identificam, né, algumas situações que são levadas, né, para o PAIF, que a gente consegue acessar essas crianças e adolescentes, né, que estão com os vínculos rompidos ou com os vínculos fragilizados, né, na vivência familiar ali. E a gente pode, né, estar se sentando ali, reunido e tentando contribuir com aquela família, né? Que ótimo. É lindo te ouvir, de verdade. Eu ficaria horas aqui te ouvindo. Mas vamos fazer uma situação hipotética aqui. Vamos entender, então, para que serve cada órgão. Um exemplo. Se eu vejo um jovem infrator, quem que eu procuro? Um jovem infrator? Vamos falar. Eu vi um jovem cometendo um ato criminoso. Eu vou ligar para o Conselho Tutelar? Ele vai resolver meus problemas? Não. Não? Não. Ligo para a polícia? Exatamente.
Pronto. Liga para a polícia. Liga para a polícia. Agora, eu vi um pai batendo no filho, espancando um filho. Quem que eu procuro? A polícia. A polícia? Não é o conselho tutelar? Não é o conselho tutelar. Pronto. Em que situação eu procuro o conselho tutelar? Em que situação eu procuro o CRAS? Não. O conselho tutelar, como eu disse, ele não é executor de serviços. Pronto. Ele é um garantidor de direitos. Ele é quem vai garantir que a política aconteça, né? E que esse direito da criança seja observado tanto pela família como pela sociedade. Então, todo caso de violência, se entende que quem é que vai tratar a violência? Né? Todo tipo de violência é crime. Porque se tiver 2 adultos brigando ali, você vai chamar quem? A polícia. E se um adulto está batendo numa criança, ele não merece que seja chamado a polícia? Sim. Então, é isso que a gente precisa entender, o papel de cada um. Claro que a polícia pode até acionar o conselho tutelar, porque o conselho tutelar, após a polícia fazer o trabalho dela, ele vai fazer os encaminhamentos devidos, né? Talvez essa família esteja vivenciando algum problema, um conflito familiar, e o conselho tutelar, né, acessando aquela família, ele vai entender se ele vai encaminhar para o CRAS, se ele vai encaminhar para o CREAS, se ele vai encaminhar para o CAPS. Então, assim, toda forma de violência é a polícia. Toda forma de violência, então, sempre a polícia. Agora vamos para outra situação hipotética. Mariazinha, minha vizinha, todo mês recebe a cesta básica. Eu vou lá, eu recebo um mês, o outro mês eu já não recebo. O que está acontecendo? Como que é essa divisão de recursos? Você fez uma pergunta bem pertinente, principalmente porque nós estamos num período eleitoral. Sim. O benefício eventual é um benefício socioassistencial, né, garantido. E a forma que o CRAS executa esse serviço seria de que todas as vezes que a pessoa precisar desse benefício, ele tem que procurar o CRAS. Não é o CRAS que vai procurar ele. Ele vai procurar o CRAS. Isso vai garantir que ele vai receber todo mês? Não. Né? Já chama benefício eventual. Sabe? Nem a cesta básica. As pessoas que falam a cesta básica do CRAS, mas não é. Benefício eventual é por uma eventualidade. Né? Às vezes, qualquer um de nós, em um momento da vida, a gente pode passar por um processo, né, de não conseguir arcar com a despesa ali da casa. Às vezes, por um processo de doença, você gastou, né, teve que gastar seu dinheiro com outra coisa, né, que precisou, com um remédio, com um exame, e você não conseguiu, e aquilo ali fez falta para você, né? E aí você pode acessar esse benefício eventual. E ali, o que é que se entende? Que seria por um momento, né? Às vezes você pode ficar 2, 3 meses apertado, a gente chegar lá, você vai chegar no CREAS, acessar, vai falar, eu estou, né? O técnico que vai atender, que é um técnico de nível superior, e vai dizer, né? Quais são os critérios para poder você estar recebendo esse benefício eventual. Sim. Seria, pelo que caracteriza, né? Pelas normativas, seriam 4 meses. E, no máximo, 6 meses, esse benefício eventual. Você iria entrar lá com a família, com aquele benefício eventual, para a família superar aquela vulnerabilidade naquele momento. E depois partiria para outra família. Sim. Até porque assim, as pessoas acreditam assim, o benefício eventual, o governo manda um monte de dinheiro e eles não querem dar a cesta básica. Sim. Quando, na verdade, o valor que a gente recebe é irrisório, né, para o benefício eventual, que não é só o auxílio alimentação. O benefício eventual ele inclui auxílio maternidade, que é um kit de natalidade que é fornecido para famílias de baixa renda que não têm condições, o auxílio funeral, que também são para pessoas de baixa renda, né, que no momento da morte não conseguiu ali suprir aquela necessidade, né, de enterrar o ente querido, e auxílio passagem. Então, sim, seria essas 4 formas que eu disse do auxílio, do benefício eventual, e que a pessoa acessaria por aquele momento e depois deixaria.
a dificuldade que a gente tem é a seguinte: a gente não consegue, as pessoas, eles colocaram na cabeça que é uma coisa permanente, que é uma aposentadoria, e não é. Né? E nem sempre o recurso chega. Às vezes o recurso federal, estadual, ele demora, às vezes 2, 3 meses para ele ser depositado na conta. O nosso município tem conseguido suprir, né, por conta da contrapartida do município. Né? Porque se o que a gente recebe de recurso do Estado não daria para comprar. Sim. Entendeu? O que a demanda que a gente atende no CRAS. Né? Mas é bom que as pessoas entendam que não é. E assim, às vezes quando, né, aqui nós estamos numa cidade pequena que todo mundo vê, a hora que fala assim, ó, tá liberando a cesta, aí de repente se aglomera uma fila imensa. Não era para ser assim. Né? Então estão usando de forma errada esse recurso, né? Não é que estão usando, eles acreditam que tem esse direito e que é permanente e que é para toda a vida e que teria que ser chegar ali. Então, assim, na verdade, a forma da liberação seria todas as vezes que a família acessasse o CRAS e falasse dessa necessidade, né, do benefício eventual, que um técnico de nível superior fosse na casa dessa família e fizesse uma visita primeiro, para depois liberar. Só que a gente não consegue fazer isso porque é muita gente. Né? A gente não tem recurso humano suficiente para visitar todas as famílias e dizer quem realmente, né, se enquadra no perfil e quem não se enquadra. Né? Então, assim, a gente vai atendendo de forma que as famílias vão acessando. Tem aquelas famílias que estão em acompanhamento familiar, que são as famílias, né, que a gente tem um olhar mais porque elas estão ali por alguma fragilidade, mas a maioria elas vão acessar porque alguém falou, lá no CRES está liberando cesta. Sim. E aí se aglomera, né? E aí as pessoas reclamam, xingam, falam que a gente está escolhendo as pessoas para dar, fala que tem cadastro lá no CRAS e não pega cesta. No CRAS a gente tem 8.000 cadastros, mais de 8.500 cadastros a gente tem atualmente. Então, assim, como é que a gente daria 8.000 cestas básicas? Não tinha condição nenhuma, né? Sim. E falando sobre outra ofertalidade do CRAS, por exemplo, meu filho quer entrar na escolinha de futebol e eu estou sabendo que no CRAS tem um curso para a escolinha de futebol. Como é que eu faço? É outra coisa que a gente precisa desmistificar. Vamos lá, vamos desmistificar. Vamos desmistificar. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, tudo já tem um nome, tem um objetivo específico. Sim. Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo trabalha famílias, né, que estão com os vínculos fragilizados. À medida que o CREAS trabalha já quando a família já está com o direito violado, o CRAS trabalha de forma preventiva. Então, assim, às vezes até no atendimento ali do benefício eventual, o técnico identificou que aquela família, há uma fragilidade ali, às vezes na conversa que o assistente social ou o psicólogo teve ali com a família, né? E aí, essas crianças que participam do serviço não é uma escolinha de futebol, nem é uma escolinha de karatê, nem de artesanato. O serviço, a oficina, a gente oferta, que é uma forma de poder manter aquelas crianças ali, porque nem seria o principal objetivo. Porque o objetivo do serviço de convivência é trabalhar justamente essa família que estão com os vínculos fragilizados, né? A gente ali, a criança participa do serviço de convivência, os pais participam da reunião mensal. Ali a gente trabalha temas pertinentes, até sugeridos pelos pais ou até pelas próprias crianças e adolescentes. Sim. E a gente atende a rede. Por exemplo, o conselho está lá e encaminha um caso, né? Tem criança e adolescente. Essas crianças são público prioritário do serviço de convivência. A escola encaminha uma criança. Essas crianças são público prioritário do serviço de convivência. O próprio técnico, né, em uma visita, em uma buscativa, em um atendimento no PAIF, né, identificou aquela família ali, já encaminha para o serviço de convivência. Então, assim, não seria uma oferta que igual a educação, não. Na Secretaria de Educação realmente Sim. promove, são escolinhas, mas no serviço de convivência, não. O objetivo é outro. Tanto é que o principal objetivo é trabalhar ali os vínculos familiares da criança, do adolescente, dos pais.
É uma outra metodologia. É outra né? metodologia. A oficina é só um atrativo. Nós temos Sim. a oficina de futebol, artesanato e karatê. Né? Nós temos hoje a oficina de futebol masculino e feminino. Mas essas oficinas é só mesmo Um plus ali. para poder atrair essas crianças, porque assim seriam só reuniões socioeducativas, às vezes para estar falando, e seria cansativo, né? Sim. E para a gente manter essa criança lá, tanto é que tem um serviço, eles têm apoio, né? Tem os técnicos, né? Se o oficineiro identificou ali que aquela criança naquele dia, né? Observou alguma diferença, a gente, né? Ele sinaliza para o técnico, né? O psicólogo vai fazer uma escuta com aquela criança, vai ver que aqui realmente, ver a fundo, né? Vai ver com os pais e trabalhar justamente essa fragilidade nas famílias para não chegar que ocorra esses vínculos, se rompam e vá parar no CREAS. Sim. Eu queria saber se existe mais algo que você gostaria de falar, de desmistificar, de aproveitar e explanar para o público. Então, hoje eu falei da minha vida, falei do meu trabalho, eu falei das várias vivências que eu tive, por onde eu já passei. E assim, é isso, né? Assim, sempre que a gente tem a oportunidade, aqui a gente tem uma ferramenta, né? Sim. Isso pode crer de a gente estar. Porque se a gente atingir 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, são 30 pessoas que serão esclarecidas em relação ao serviço, em relação ao que procurar e que demanda procurar, né? Sim. Como eu digo, o CRAS não é só cesta básica, né? A gente tem os benefícios eventuais, todos esses que eu falei. A gente encaminha acesso à documentação, então, gratuidade na segunda via de registro de nascimento, de casamento, a gratuidade do casamento para famílias de baixa renda, né? O casamento civil. E a gente tem esse serviço, né, que promove, né, contribui com as famílias que estão com esses vínculos fragilizados. Então, é muito mais que isso. Às vezes, quando as pessoas avaliam e falam, porque está escolhendo, ou porque às vezes foi maltratado. E a gente entende, são pessoas que já têm, né, já vêm ali de vivências traumáticas, né, de vivências, e às vezes chega ali realmente, eu fico triste, eu não gosto daquela fila, das pessoas ali que, né, dá a impressão de humilhação. Mas, assim, eles correm porque também, se eles não forem, é como uma corrida, quem chega primeiro pega. Porque a gente não tem para todo mundo, a gente não tem como fornecer para todo mundo. Né? A gente vai tentando passar na peneira aquelas que, realmente, se tem 2 que precisa, a gente vai escolher desses 2 o que precisa mais, né, para a gente fornecer. Então, é isso. Né? Nós temos também grupo de mulheres, grupo de gestantes, né? Esse kit de natalidade é fornecido para famílias também de baixa renda que, né, por um motivo ou outro, não têm a condição, né, de comprar todos os itens, né, porque a gente sabe que a maternidade exige um pouco de gasto. Sim. Então, a gente fornece. É isso que as pessoas precisam entender, né? A cesta básica é só um serviço a mais, né? Seriam municípios. O correto seria que a gente liberasse o mínimo de cesta básica, que essas famílias elas se promovessem, que elas entendessem a importância delas, que a gente sempre vai ficar dependente quando a gente procura. Eu sempre digo assim, a gente trabalha, você ganha um valor, aí você acha, esse valor é pouco, se eu ganhasse mais eu faria isso, eu faria aquilo, e você passa a ganhar mais e você nunca vai estar satisfeito e você nunca vai conseguir suprir com tudo aquilo, porque a gente é soberbo de natureza. Sim. Então, essa soberba nossa nos faz ficar correndo atrás de coisas que talvez a gente sobreviveria sem isso. É importante o benefício eventual? Mas a gente não pode viver se agarrado a isso. E se o dia que não tiver? Porque as pessoas, eu vou ter. O dia que não tiver, eles vão conseguir, porque Deus nos dá e Deus nos promove. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento. Né? Não precisa a gente estar... se a gente realmente não precisa, se eu consigo sobreviver com aquilo, deixa, né? Vamos dar oportunidade para outras pessoas. Se eu recebi esse mês me ajudou, bora deixar para outro mês, ajudar outra pessoa, né? Porque, na verdade, a gente não ajuda, a gente promove direito, mas, assim, como eles se sentem. E é isso, a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas de uma forma geral, né? Do mundo, de amar mais as pessoas, de ver que o outro precisa, de não ficar correndo atrás talvez do que eu nem preciso
e tirando a vez de quem precisa, né? E se a gente não pensar assim, nós nunca mudaremos o mundo e nunca seremos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Sim, eu acho que talvez as pessoas tenham uma impressão de que quando o poder público está envolvido, não é escasso, é algo que está ali, o governo Parece que tem um rio que não seca, né? Exatamente. E aí vamos pegar e tal. Eu acho que foi muito importante a sua esclarecida aqui sobre a questão das cestas básicas, sobre, enfim, todos os assuntos que você nos esclareceu. Eu espero que chegue nas pessoas que precisam chegar e que a gente consiga aí caminhar. Eu queria agradecer demais a sua presença. Eu queria agradecer muito, assim, 1 hora de entrevista que passou voando. E só agradecer mesmo por receber, acatar o convite, por contar um pouquinho mais sobre a sua história, abrir aí toda a sua trajetória pra gente, esclarecer sobre todos esses pontos e fique à vontade para voltar quando for necessário. Meu canal tá aberto para você quando precisar. E é isso, muito obrigado. Vitor, eu que agradeço imensamente pelo o convite, né? Você já tinha me convidado algumas vezes, mas nunca deu certo assim, né? Falar assim, bora marcar o dia. E hoje, né, terminou a reunião do CMD sábado, você falou, bora, e eu falei assim, bora. Não foi nada preparado, não teve um cronograma, mas assim, quando a gente fala do que a gente conhece, do que a gente tem propriedade, mesmo que a gente dá uns deslizes, mas a gente consegue transmitir, né, aquilo a mensagem que a gente quis dizer, né? Então, eu agradeço, e quem for assistir depois, o que eu queria dizer é o seguinte, nunca se diminua, nunca se ache incapaz de fazer qualquer coisa, porque quando eu parei de estudar, que eu voltei a estudar, e hoje o que é que se justifica? A mulher que tem filho, ela não pode estudar. A mulher que tem filho, ela não pode trabalhar, né? E aí sempre se colocou um fardo nas costas das mulheres que não é delas. Claro, a gente tem que se desdobrar. A gente não vai ter uma vida. Quem quer ter uma vida confortável e ficar lá no seu sofá assistindo novela e viver naquela vida, né, naquela mesmice, infelizmente vai viver. Mas se a gente sair do nosso comodismo, né? Quando eu pensava, logo que eu casei, eu poderia ter voltado logo a estudar. Eu tinha um filho só, era mais fácil, eu morava com minha sogra. Eu fui estudar num período mais difícil, que eu já morava em minha casa, que eu tinha 4 filhos. E, né, eu tive que dar muito mais valor ao estudo naquele momento, daquela dificuldade, que talvez se eu estivesse estudando num período que eu só tinha que estudar. Então, assim, para quem desistiu, que volte, nunca é tarde. E eu pensava, né, eu falei, meu Deus, 4 anos na faculdade. Mas se eu não estivesse na faculdade, os 4 anos tinham passado da mesma forma, e tinham passado e eu estava estagnada no mesmo lugar, né? Eu fiz serviço social, não é uma profissão de rico, é uma profissão de pobre mesmo. E descobri isso ao longo, né, a pessoa que me inspirou, né, que foi a primeira assistente social que eu tive contato, que foi Jacira, que ela trabalhava no CREAS, e ela fala assim, assistente social ela falava dizer, né, que é tipo assim, é mestre de obra. Mas nem mestre de obra não é. Mestre de obra acho que ganha um pouco melhor. Mas, assim, quando a gente faz o que a gente gosta, não importa a questão salarial. Claro, quando você conseguir ter salários melhores, é muito bom, mas, assim, não uma profissão que você pense que vai falar, eu vou para fazer serviço social que eu vou enricar. Não, eu vou fazer serviço social porque eu gosto de trabalhar com pessoas que eu quero que a minha profissão, né, além da minha vida, da minha profissão, poder contribuir com a vida das pessoas. Então, a gente pensando assim, a gente corre atrás do nosso sonho e consegue. E como eu disse, eu falei assim, você perguntar, falar assim, eu tenho nível superior, isso é muito bom. Sim, é gostoso, né, falar. Falar assim, eu tenho nível superior. E ainda falta algumas coisas, eu também me estagnei quando eu terminei o curso, mas, assim, eu pretendo ainda me aperfeiçoar, mas, assim, eu já estou muito grata a Deus com a minha profissão. Sim. Né? E o que Deus me deu a oportunidade, eu vou. Vai fazendo. Vou percorrendo. É muito interessante você falar isso, porque provavelmente tem gente
aí que está nos assistindo, que parou a faculdade ou parou o ensino médio, ou enfim, parou os estudos por algum motivo. Sim. E pode se inspirar realmente na sua história, porque é uma história de superação incrível, né? De a volta ao estudo, que se não fosse, talvez a gente não estaria tendo o papo que a gente está tendo hoje. Exatamente. Né? Então acho que uma Eu coisa leva a falo que outra. todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, até as situações que não foram favoráveis me impulsionaram, né, a buscar esse estudo, né, a não ficar estagnado. Até para mim, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos, né? Como que eu não estudei? Como os pais, eu não estudei porque eu não tive oportunidade. Realmente, naquele tempo, talvez não tinha tanta oportunidade. Só que eu cheguei no tempo que a gente tinha oportunidade, por que eu não vou fazer? E eu sempre falo, como eu tive muitos filhos, né, eu não posso pagar a faculdade para ninguém. Sim. Eu falo, vocês estudem e corram atrás, porque vocês vão ter que conseguir igual conseguir, né? Um dos meus filhos já está cursando uma faculdade pública também com o ProUni, e os outros, né, também vai tentar, e se Deus quiser conseguir. Os que não for para formar, Deus é que sabe de todas as coisas. Sim. Mas eu agradeço muito ao convite, né? Estou ao dispor. E tem muitas e muitas mais histórias, né? Eu falei da minha trajetória, assim, foi só um apanhado, porque em uma hora não dá para você contar, de 44 anos, né? Claro, assim, a gente consegue lembrar da vida da gente a partir dos 4, 5 anos, mas, assim, de coisas importantes que são relevantes. Certo. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!